tudo bem, amados? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que alegria revê-los novamente. Aos amigos de casa, você que está nos acompanhando agora pelo programa Hora da Graça, seja bem-vindo à Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos aqui com muito amor, abençoando a vida de todos, e você agora tem a oportunidade de ouvir uma boa palavra de Deus, e que a presença do Senhor venha estar na sua casa, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Pode se assentar os irmãos que estão na igreja, fique à vontade na casa do Senhor. Quem está em casa, você vai poder acompanhar com a gente a leitura da palavra de Deus. Vamos começar a leitura a partir do livro de 2 Reis, segundo livro dos reis de Israel, a partir do capítulo 13, no versículo 14. Segundo livro de Reis, vamos lá em nome de Jesus, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 13, a partir do versículo 14. Amigos, nós precisamos reconhecer e entender a grandeza de Deus. O Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós, e algo que tem no meu coração surtido um grande efeito. Quando surte efeito é porque tem tido um proveito a palavra em nosso coração. E hoje eu quero falar com você sobre não parar. Você pode falar comigo? Eu não posso parar. Assim você vai parar muito rápido, tem que ser com bastante veemência e alegria, né? Eu não posso parar. Isso, nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos no meio do caminho olhar para as circunstâncias, olhar para os problemas e desanimar. Apesar de que tantos problemas se levantam, que parece mais fácil desistir do que continuar, não é verdade? Às vezes parece mais fácil desistir, às vezes parece mais fácil abandonar a fé, mas não, nós precisamos continuar, precisamos permanecer na palavra. E nesse caso que nós vamos fazer a leitura, você que já encontrou, espere um pouquinho, a gente já vai começar a leitura. Um cuidado que eu vejo em toda a leitura bíblica, principalmente no Velho Testamento, todos os reis, quando saíam para uma batalha, quando eles saíam em direção a uma guerra que eles entrariam, antes de eles partirem para a batalha, primeiro eles colocavam Deus à frente. Diga amém por isso. Então todos eles, quando iam para batalhas, eles colocavam o Senhor à frente. E assim tem que ser as nossas vidas nos dias de hoje. Existem batalhas diárias, temos ou não temos batalhas diárias? Temos batalhas diárias, temos batalha na família, temos batalha na vida financeira, temos batalha em todos os sentidos. Só que nós temos que ter um cuidado, porque muitas vezes nós estamos agindo tão no natural das coisas, que achamos que Deus está aprovando tudo que eu estou fazendo. Só que Deus não aprova tudo que eu faço, se eu não estiver na direção de Deus. Amém, gente? E muitos estão parando, muitos estão desistindo, muitos estão retrocedendo, porque não estão vendo o fruto do seu trabalho. Quem aqui já recebeu algum milagre da parte de Deus? Você já recebeu? Pastor, eu já recebi milagre, já fui curado, já fui abençoado, já fui liberto. Quanta coisa Deus já fez na minha vida, glória a Deus. Essas vitórias que você teve foram batalhas. Amém? Batalhas que já foram vencidas. Quem já perdeu batalhas também? É triste perder? Quando a gente perde, nosso coração fica feliz? Não, a Bíblia diz que o coração alegre, quando nós estamos com o nosso sentimento alegre, quando nós estamos felizes lá dentro do nosso íntimo, o nosso rosto ele fica formoso. Diga amém. Cadê as irmãs que querem rejuvenescer e diga graças a Deus? Não precisa de botox não, é só você ser vitoriosa, é só você ser vitorioso, que o seu rosto sempre estará brilhando a presença de Deus. Só que um grande problema é que quando nós também estamos abatidos por perder uma batalha, aí notoriamente o nosso rosto fica caído, triste. Você já passou dias assim, que todo mundo te pergunta: tá tudo bem com você? Você pode perguntar para o irmão do lado, atrás, na frente, perguntar assim, tá tudo bem com você? Por respeito, as pessoas normalmente falam o quê? Não, tá tudo bem, mas por dentro o coração está dilacerado. As tristezas, as angústias que nós vamos vivendo ao passar da vida, muitas vezes nós permitimos que essas situações provoquem em nós uma tristeza tamanha, que nos faz desanimar, que nos faz perder a força de vontade de continuar.
Então nós temos que reconhecer que sem Deus, sem a palavra, sem a direção do Senhor, facilmente nós seremos iludidos pelo diabo e ele vai fazer o que quiser das nossas vidas. Então diga bem forte: eu não vou deixar o diabo zombar de mim. Amém? Então o diabo ele quer zombar de nós. Então, se nós sabemos disso, nós temos que reconhecer onde estão nossos pontos fracos, onde estão nossos pontos positivos, pontos fortes, onde estão os nossos erros, os nossos acertos, e acertar tudo que está errado, e aprender de uma maneira, de uma vez por todas, vou dizer assim, andar na direção de Deus. Quem não anda na direção de Deus sofre muito. Quem não anda na direção de Deus sofre. E sofre, meu irmão, não porque Deus quer, mas sofre por você não obedecer o desejo de Deus. Vamos então fazer a leitura que vai ficar bem claro no seu coração. Você achou comigo lá? O livro de 2 Reis 13, versículo de número 14. Quem achou, diga achei. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim: e Eliseu estava doente, o Eliseu profeta, da doença de que depois ele morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Para aqui que a gente tem bastante informação para tratar aqui agora. Vamos lá. Esse rei chamado Joás, ele estava para enfrentar uma guerra com o povo da Síria. Preste atenção aqui agora, olha para o pastor. O pastor agora é como se fosse o próprio Jesus pregando para você, amém? Estou na unção do Espírito para te abençoar. Não perca atenção por nada agora, amém? Amém? O rei Joás, ele foi buscar a direção do profeta Eliseu. Só que quando ele chega até o profeta, como que o profeta estava? A gente acabou de ler, amados. O que o profeta estava passando? Ele estava doente, de uma doença que inclusive levou ele à morte. Ser de Deus não quer dizer que eu não posso sofrer ataques. Vamos também ter ataques até com o profeta, até com o pastor, até com os irmãos da igreja, até quem é de Jesus passa ataques também do diabo? Sim ou não? Claro que sim. Ninguém está imune. Inclusive o profeta, ele morreu com esse problema. Não diz qual era o problema que ele tinha, mas ele estava com uma enfermidade que levou ele, depois recorrente a esse problema, levou ele à morte. Vamos entender o seguinte: se o Eliseu era o profeta enviado de Deus, o rei Joás, ele fez algo certo. Quando ele viu que os inimigos da Síria viriam atacá-lo, ele então foi consultar o profeta. E quando ele chega até o profeta, como que o profeta estava? Doente. E quando a gente encontra alguém doente, vamos pensar aqui, vamos falar bem a verdade. Quantos pensariam mais ou menos desse jeito assim, ó? Se eu estou com um problema, e eu estou indo até esse homem que está cheio de problema, o que ele pode fazer por mim? Como que eu vou chegar a alguém que está cheio de problemas, cheio de lutas? Como que eu vou pedir ajuda para esse homem? Como que esse homem pode me socorrer nesse momento difícil? Como pode isso? Eu vou te fazer uma perguntinha. Quem já esteve arrasado? Quem já esteve acabado por dentro, mas você lutou por alguém na necessidade de alguém? Você já fez isso? Pastor, eu não estava bem. Eu não estava conseguindo enfrentar aquela batalha, mas no momento de tanta dificuldade, eu tive que tirar força da fraqueza para sustentar aquele que estava até pior do que eu. Irmãos, eu vou perguntar para você: o Joás estava doente? O rei? O rei estava doente? O rei não estava doente. Quem estava doente era o Eliseu. A doença do Joás, meu irmão, era a necessidade de se achegar até o profeta, para que o profeta então desse uma direção para saber o que ele deveria fazer. Irmãos, você não sabe o que um homem de Deus, que um pastor, que um missionário, o que uma pessoa usada por Deus passa para abençoar a sua vida. Você não sabe, irmãos, quantos desertos, quantas batalhas, e isso eu digo batalhas tanto por fora, batalhas externas,
gente falando mal, gente criticando. Você vê gente fazendo isso? Batalhas aí fora, irmão, que criticam e falam mal e zombam, aquela coisa triste, horrível, coisas que nós até temos vergonha de comentar muitas vezes. Batalhas muitas vezes de privações no que diz respeito à família, privações ao que diz respeito ao casamento, privações ao que diz respeito à sua própria motivação. Quanta coisa passava, quanta dificuldade ele enfrentava, quanta situação ele passou, quantas batalhas nós passamos, quantas coisas nós enfrentamos, que nos tiram muitas vezes a força. Mas tem pessoas que estão à nossa frente, nos liderando, cuidando da nossa vida, que estão chorando lágrimas de sangue, chorando de joelhos no chão para que você esteja de pé. Você pode falar amém? E nós não podemos desprezar isso. Quando falamos de família, logo quando falamos e pensamos em família, a família por si só forma uma hierarquia. Você sabe o que é uma hierarquia? Sabe ou não? É aqueles que estão acima, posições de liderança, quem obedece quem manda em quem, não quem manda, mas quem tem ordenanças, coisas a serem feitas dentro de casa. Por exemplo, na sua casa, tem coisas que são divididas para alguns fazerem? Quem divide as tarefas em casa? Aí tem a irmã que fala, pastor, lá em casa é só eu que faço tudo. Tem casa que é assim, irmão. O filho olha o pai trabalhar o dia inteiro, a mãe trabalhar o dia inteiro, não levanta um dedo para ajudar o pai, o filho e a mãe, né? Triste isso, mas não é o assunto de hoje. Então nós temos que reconhecer o seguinte, que dentro de uma hierarquia existe uma bênção por obedecer quem está acima. E quando o profeta, mesmo estando doente, ele não estava morto, amém? Mesmo passando por uma dificuldade, ele daria uma palavra que solucionaria o grande problema que eles iriam enfrentar com os seus inimigos. Uma perguntinha básica para você: alguns de nós aqui, acredito que a grande maioria, devem ter batalhas que você batalha há bastante tempo. Tem coisas que você está relutando, tem coisas que você está tendo que enfrentar todo dia, tem coisas que todo dia você acorda e encontra aquele problema. Talvez você não perdoa teu marido, não perdoa tua esposa, não perdoa teus filhos, e todos os dias você está diante deles. Aquela luta para poder vencer certas coisas, e eu preciso de uma palavra, eu preciso de alguém me sustentando em oração, me sustentando na palavra, para me colocar de pé, mesmo no momento que eu estou apavorado. O rei Joás, quando ele vai até o profeta, a intenção dele era: meu Deus, eu preciso que o Senhor me direcione ao que eu tenho que fazer, e se o Senhor não me direcionar, eu não sei, eu estou de mãos atadas. E ele chega até o profeta, e o profeta dá uma ordem para ele. Desculpe o que eu vou falar, mas parece até brincadeira. Você quer enfrentar teus inimigos? Você só precisa de um arco e flecha. Não parece brincadeira? O profeta diz: olha, você tem que pegar um arco e flecha, e você vai enfrentar todos os seus inimigos, você vai vencer as suas batalhas com esse arco e flecha. Então parece aos nossos olhos físicos e humanos e pequenos de entendimento, que muitas vezes até o que o Senhor prepara e faz por nós, parece ser algo que não tenha valor, algo que não tenha valia. Não, mas eu pensei que ia ser diferente, que eu ia para a igreja e as coisas iam mudar do dia para a noite. Muda do dia para a noite? É um crescimento, é um dia após o outro, é uma batalha após a outra. E ele fala: pega o seu arco, e ele pegou o arco, e ele então fala: coloca a mão no arco, e aí o profeta faz o quê? Coloca a mão no arco junto. Você nunca pode estar lutando sozinho, você sempre precisa que alguém esteja acima de você. Você pode falar amém? Como assim, pastor? Nós precisamos, nós temos lideranças espirituais, nós temos pessoas, nós temos a palavra, nós temos quanta coisa que nos ensina, que nos dá a entender que nós não podemos agir por nós mesmos, da nosso querer, da nossa vontade, porque quando agimos da nossa vontade, no nosso querer, nós estaremos então equivocados, e a nossa queda pode ser tão grande que talvez não dará tempo de ressuscitar. Então veja que quando o Joás, ele toma então a postura, ele escuta a voz do profeta, ele coloca a mão naquele arco, o profeta vem e coloca a mão junto. Gente,
Vamos fazer o seguinte: as pessoas que não andam unidas, a família que não anda unida, que não busca a Deus unido, aqueles que um vai para um lado, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, outro quer fazer assim, outro quer fazer assado, outro não quer, outro não gosta. Meu irmão, essa casa é um pé de guerra. Mentira ou verdade? Quando o profeta disse: olha, pegue o teu arco na mão agora, o que o rei fez? Ele pegou o arco. Nós temos que aprender a andar na direção da palavra. Olha para o pastor e preste atenção nisso. Quando a gente não dá atenção para a palavra vem, ela é lançada para o seu coração, mas ela não entra dentro de você. Aquela palavra, ela veio para poder resolver todos os teus problemas, mas quando você está tão preocupado, cheio de coisas, você acaba desprezando a palavra. Você acaba desprezando aquilo que o Deus poderoso enviou. Nesse caso, não foi aqui automaticamente, nós não entendemos que não foi um ato profético, não foi uma atitude de fé que ele tomou. Pega o teu arco aí agora e vamos fazer o seguinte: nós vamos dar uma flechada para o alto aqui agora, e essa flecha será a flecha do livramento. Essa flecha vai te livrar. E ele falava isso não de uma maneira física, aquela flecha sairia e atacaria todos os inimigos. Não, aquilo ali, meu irmão, era uma atitude de fé. Ele precisava acreditar na direção de quem? De Deus. Então, quando ele toma essa posição, ele se une à mesma fé que o profeta. Irmãos, eu vou dizer para você, já preguei para vocês aqui sobre a Torre de Babel. Alguém lembra da Torre de Babel, lá em Gênesis? Quando houve a confusão de línguas, a Bíblia diz que o povo se uniu de tal maneira que se Deus não tivesse descido ali, eles tinham chegado no céu. Irmãos, quando o povo resolve se unir, quando o povo, a família resolve se unir para fazer, independente do que ela vai fazer, ainda que seja o mal, quando se une para fazer, meu irmão, ninguém segura, somente Deus. Então, se você quer uma vida abençoada, aprenda a estar unido a quem nunca perdeu. Quem nunca perdeu? O Senhor Deus. Eu tenho que estar ligado no Senhor para que eu não seja um derrotado. Eu tenho que estar ligado na palavra para que eu então saiba qual é o desejo de Deus para mim. Então, tomando posse dessa palavra, tome posse dessa palavra, versículo de número 17. E disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E fizeram rei em lugar... voltando. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra quem? Contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os... ou seja, até acabar com o teu inimigo, diga amém. Então, se ele não quisesse ouvir a voz do profeta, entenda bem, aquele momento que ele abriu a janela, ele atirou aquela flecha, unido ali, com a mão no arco, junto com o profeta, aquela flecha foi, ele disse, então, assim como essa flecha, essa significa a flecha do livramento, que esse inimigo que vai vir, vocês vão consumi-los, vocês vão vencê-los. Ou seja, o profeta disse, a vitória é de vocês. Diga graças a Deus, a vitória é nossa. Mas quando que isso aconteceu? Só pelo fato daquela flecha? Então vou comprar um arco, pastor, vou começar a tirar flecha para fora da janela? Não, nós temos que andar na direção de Deus. Essa direção foi para essa situação. Só que algo ainda maior havia de acontecer. Porque tem gente, irmãos, que ela consegue, por exemplo, eu já vi, eu já tratei, eu já convivi, por exemplo, com pessoas que começaram a trilhar um caminho brilhante com Deus. Começaram a fazer a obra, oravam, pessoas que intercediam, obreiros, pessoas que estavam sempre dispostas para ajudar a obra de Deus. E do nada, irmãos, como se parecesse que tudo que tinha vivido com Deus não fosse nada, despreza, vira as costas e tudo acabou. Você já viu gente assim? Pessoa que desviou, pessoa que caiu, pessoa que perdeu a fé, pessoa que perdeu a força de vontade. E quando, meu irmão, Deus dá uma direção, nós não podemos voltar atrás. Versículo 18: e disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, vamos falar bem alto, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Olha só, meu irmão,
o que o profeta disse? Vai ferindo a terra. Pegue o teu arco e flecha e começa aqui, ó, e começa a ferir a terra. Se uma flecha lançada na janela deu livramento daquela batalha que viria contra eles, e ele entendeu aquilo como a resposta de Deus, se agora é para ele atirar as flechas no chão, qual que era o propósito? Deus queria fazer algo através daquela situação. Você crê que nada existe por acaso? Você acredita que você não está aqui por acaso? Você que está aí em casa, você acredita que você não está assistindo esse culto por acaso? Não é um acaso, não existe coincidência com a palavra é pura verdade, é o que Deus quer. Aí ele fala, ele pega essa flecha e atira 3 flechas no chão. Agora olha como que o Eliseu ficou irado. Versículo 19. Então o homem de Deus fez o quê? Se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes, deveria ter feito o quê, gente? Deveria ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. O que o profeta disse? Se você tivesse persistido mais um pouquinho, nunca mais os sírios iam incomodar você. Diga graças a Deus. Trocando, para as frases mais simplificadas, se você tivesse continuado buscando a Deus, obedecendo a palavra, você já estava prosperando do jeito que você sonha. Se você tivesse obedecendo a palavra, aquele filho perdido já tinha voltado para a presença de Deus. Aquele filho que nunca falou de Jesus começará a falar de Jesus. Aquele que havia se desviado voltará para o caminho. O casamento que estava arruinado e destruído, Deus restaurará. Mas porque muitas vezes começa uma coisa e no meio para? Por exemplo, tem pessoas que elas vão orar a Deus, elas oram mais ou menos assim: Deus me perdoa. Quando a gente está bem mal com Deus, a gente faz aquela oração de arrependimento e fala: Deus, eu não vou fazer mais isso, eu prometo que a partir de hoje eu vou ser assim, assado. Quem já orou assim? Quem já orou assim? Já orou? Deus, eu vou fazer, porque agora eu vou ser de Deus de verdade, agora eu vou servir Jesus de coração. Aí ela volta para casa, começa fazendo tudo o que ela prometeu, mas os dias vão passando, lembra que nós falamos? Os problemas vão crescendo, as dificuldades vão batendo a porta, e nós vamos retrocedendo daquilo que prometemos a Deus fazer. Então um dos maiores problemas que fazem com que cristãos percam a sua fé é começar, e quando vem uma batalha, a gente desanimar, porque Deus já te deu muita vitória. Ele disse: olha, se você tivesse insistido, quem já teve vitória de Deus aqui, diga amém. Pastor, eu já tive muitas vitórias, já venci muitos inimigos. O que o Senhor está dizendo aqui? Se você não parar, você nunca vai perder. Se você não parar, os sírios nunca vão vencer vocês. A droga, a bebida, o cigarro, a prostituição, a pornografia, a lascívia, o adultério nunca vai entrar na tua casa, se você permanecer na palavra. Diga amém, gente. Esse mal não vai entrar, mas eu preciso permanecer. Eu não posso chegar na metade do caminho e cansar. Ah, pastor, eu cansei de ficar orando, colocando o nome no pedido aí para fazer oração, as coisas não mudam. Talvez naquele dia que você desistiu era o dia da tua bênção. Então não podemos nós, no meio do caminho, começar a andar com Deus e parar, e desistir. Lembra qual a palavra que recitamos juntos? Eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso olhar para trás. Amém, gente? Vamos deixar aqui, deu para entender essa parte? Então nós precisamos andar unidos com a palavra que o profeta traz. Temos que orar pelo profeta, ainda que ele esteja passando por problemas, ele tem a bênção para te abençoar. A hierarquia espiritual, irmãos, aquele que está acima de você, ele tem uma autoridade espiritual para trazer algo que você não tem. Dá para você entender isso ou não? Pense numa empresa, por exemplo. Numa empresa tem o dono da empresa, o chefe majoritário, aquele que administra tudo, tem os gerentes, tem os líderes. Cada um desses, na sua posição, eles têm um compromisso de cuidar de certas coisas, certos setores.
Assim é também a nossa vida espiritual. Se nós não reconhecemos e não entendemos que precisamos de alguém para me direcionar, se não reconhecemos que precisamos de alguém para me dar uma palavra, para me mostrar o caminho, eu também não terei como caminhar. Quem está entendendo, diga amém. Por isso eu fico preocupado. Eu, como pastor, eu me preocupo com as ovelhas, eu me preocupo com o seu casamento, eu me preocupo com a sua vida financeira, eu me preocupo como que você está de saúde. Irmãos, qual o dia que você, pelo menos eu tenho esse cuidado, sempre que eu vejo vocês, como que vocês estão? Está tudo bem? Como é que está a casa? Está trabalhando? Está feliz? Porque, irmãos, nós temos que estar bem uns com os outros. E se você olhar e falar, tudo bem, pastor, o pastor estiver meio cabisbaixo, você vai entender que o pastor não está bem? Vai ou não vai? Claro que vai entender. Assim como eu olhar para você e falar, puxa vida, a irmã nunca chegou triste aqui, o irmão nunca chegou cabisbaixo aqui, o irmão sempre vem tão feliz para a casa de Deus. Aliás, eu não tenho nem visto o irmão mais na igreja. O que está acontecendo? Irmãos, onde há uma desunião, a bênção que vem de cima não chega até você. Ah, pastor, Deus é o meu juiz, eu estou em casa, eu busco a Deus do meu jeito. Você precisa de alguém acima de você. Você não nasceu sabendo. Quem já ouviu isso? Você precisa aprender com alguém. Ah, pastor, mas eu já aprendi, já sei tudo na vida. Deixa eu mostrar para você aqui, Lucas capítulo 18, versículo 18. Quem está feliz, diga amém. Lucas 18, versículo 18. Essa passagem é bem conhecida porque fala acerca do jovem rico, aquele jovem que desprezou algo que eu digo para você que qualquer um de nós teríamos desejo de adquirir o que ele adquiriu, que ele poderia, melhor dizendo, adquirir. Quem achou, diga achei. Diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Vamos ler junto? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, vamos falar bem forte, eu quero que você fale bem alto comigo agora. Todas essas coisas tenho observado desde a minha... Para aqui, olha para o pastor, deixa eu explicar para você. Quando alguém vem lhe ensinar alguma coisa, não seja soberbo em achar que você sabe tudo. Porque Jesus ele fala assim, olha, você quer então ser salvo? Você quer herdar a vida eterna? Bom saber disso. Então pergunto para você, você sabe os mandamentos? Você conhece a palavra? Não, Senhor, sei tudo. Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Deixa eu ver, quem já leu a Bíblia inteira? Meu Deus, que vergonha, né? Só duas mãozinhas eu vi levantar, que tem que ler, gente, tem que ler a Bíblia. Quem não lê a Bíblia sofre. Você pode cantar, você pode chorar, você pode ter, meu irmão, o maior dom desse mundo. Se você não conhece o dom de Deus, a palavra de Deus, você não sabe nada do Senhor. Amém, gente? Então nós precisamos entender o seguinte. Jesus pergunta assim, olha, já que você então quer ser salvo e veja o seu coração bom, você conhece os mandamentos? Quem lembra que em outro momento Jesus disse assim, olha, eu digo para vocês, os outros mandamentos não são esquecidos, mas o maior deles é, ame a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Ele não podia ter falado o mesmo para esse jovem? Sim ou não? Ele podia ter falado o mesmo, porque tudo aqui está envolvido, mas ele fala um por um e diz assim, você entende isso? Aí o jovem automaticamente, prepotente, arrogante, não, isso aí eu sei, eu já li isso outras vezes, eu já vi outro pastor pregando o que o senhor está pregando. Alguém já deve ter ouvido alguém falar isso. Essa pregação eu já ouvi, essa palavra aí eu já ouvi outras vezes. O senhor está até repetindo a mensagem de novo, eu acho que o senhor não está nem orando, porque as mensagens estão tudo repetidas. Aí você começa a perceber que nós queremos ser salvos. Quem quer a salvação, diga amém. Nós queremos ser salvos, mas não queremos aceitar o que Deus quer que nós façamos para ser salvos. Nós achamos que já somos autossuficientes, achamos que não precisamos de alguém para nos direcionar a respeito do que temos que fazer.
Irmãos, eu acho tão lindo, irmãos. Já passei por igrejas, irmãos, da graça. Conheci a igreja, Jesus na igreja da graça, e permaneço e espero morrer nesse ministério pregando o evangelho. Mas, irmãos, pessoas que quando vão viajar, pastor, eu quero que o Senhor me abençoe para que eu vá viajar. Eu quero fazer uma viagem, eu quero que o Senhor me abençoe para que tudo dê certo. Eu vou nessa viagem, me abençoa, pastor. Essas pessoas tinham o coração entendido que precisavam de alguém maior para abençoá-los. E quando eu falo maior, não é só na estatura não, tá? Não é no tamanho. É alguém que tenha a bênção para me abençoar. Alguém que tenha um poder de Deus, uma virtude concedida por Deus, para trazer aquilo que eu por mim mesmo não posso conseguir. Por mim mesmo eu não consigo. Eu preciso que alguém me abençoe para que eu me tornasse pastor, para que eu estivesse vivendo como pregador do evangelho. Alguém precisou confiar no meu ministério, primeiro o Senhor Jesus, e alguém acima de mim me abençoar, me consagrando a pastor. Quem entendeu, diga amém. Eu preciso que alguém maior me abençoe. Mas, irmãos, quem percebe que as pessoas hoje já não olham desse jeito mais? Já não são tementes com o profeta, não são tementes com o pastor, não são tementes com a igreja, não respeitam a palavra e querem que as coisas sejam solucionadas, no estralar de dedos. E se não acontece do jeito que ela quer, vou mudar de igreja, vou trocar de pastor, porque aqui não tem bênção, porque aqui não é legal como eu pensava. A igreja que você vai não tem que ser legal, a igreja tem que pregar a verdade. Você pode falar amém? Então a gente tem que ter um cuidado para não misturar as coisas. O menino, esse jovem, ele sabia, porém a Bíblia diz que ele conhecia, ele não praticava. Não adianta você saber tanta coisa e não praticar. Aí ele fala claramente aqui, que isso me chama a atenção, versículo 22, e quando Jesus ouviu isso, ele disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro aonde? No céu, depois faça o quê? Sabe o que Jesus quis dizer? Irmãos, vou perguntar para você, Jesus quer que você seja pobre? Jesus quer que você seja miserável? Ao contrário, Jesus quer que você prospere, que você cresça, que você seja feliz, amém? É o contrário. Porém esse jovem, ele tinha algo a ser tratado. Sabe o que tinha que ser tratado nele? Ele amava o dinheiro que tinha. Tem pessoas que amam mais o marido do que a Deus. Tem pessoas que amam mais a esposa do que a Deus. É errado amar o marido e a esposa? Misericórdia, tem que amar, porque se não amar, o diabo faz coisa acontecer aí. Tem que ter amor, o amor de Deus. Irmãos, tem pessoas que amam mais os filhos do que a Deus. Tem pessoas que amam mais a religião do que a Deus. Tem pessoas que amam mais o pastor do que a Deus. Dá para entender? A pessoa, pastor, mas é que é diferente, o amor é diferente. Jesus está dizendo, então tá bom, já que você conhece isso, está faltando algo para você. Sabe aquela pessoa que é arrogante, que ela quer dizer que sabe tudo, que não precisa de ninguém? Ele disse, não, eu sei tudo. Jesus, então tá bom, já que você sabe isso, bom saber que você sabe, mas ainda está faltando uma coisa, tem que agregar algo aí. Você pode saber muita coisa, você pode ter aprendido muita coisa, mas ainda falta alguma coisa. Nós nunca estaremos aptos e perfeitos, nós sempre precisamos de alguém para nos abençoar. Você pode falar amém? Nós sempre precisamos de alguém para nos direcionar, seja por que for. Aí ele pega e fala bem claro aqui para ele, olha que coisa séria. Mas ouvindo ele isso, como ficou o semblante dele? Triste. Por que ele ficou triste? Porque ele era rico. Eu não vou continuar a história, porque a gente pode mudar aqui o rumo da história, mas vamos pensar o seguinte: Jesus tinha quantos discípulos? Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Se eram 12 discípulos, Jesus disse, vende tudo que você tem e entregue para os pobres, e agora você vai ser meu seguidor. Esse jovem seria o 13º discípulo. Quem lembra do gadareno? Lembra do gadareno? Endemoniado, cheio de demônio, perturbado, rasgava seu corpo, lançava-se no fogo, lançava-se nas águas. Lembram disso? O diabo manifestava nele, queria matar o rapaz. Aí Jesus chegou e libertou ele. Aí Jesus indo embora, partindo para uma outra viagem missionária, chega aquele rapaz e fala assim, Senhor, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um pregador do evangelho, eu quero ser um seguidor do Senhor. Aí Jesus fala assim, o negócio é o seguinte, você não vai vir comigo, você vai ficar aí na terra que você está em Decápolis, você vai continuar pregando a palavra aqui. Diga graças a Deus.
Que coisa estranha, né? Aqueles que Jesus está chamando, não querem. E aqueles que querem vir, existem outras missões a serem feitas da maneira de Deus, em determinados lugares, da forma que Ele quer. Mas eu preciso entender isso, porque esse endemoniado poderia ficar chateado com Jesus, por falar, poxa vida, eu queria só seguir Jesus. E agora esse jovem rico agora entristece, por quê? Porque ele não queria realmente a salvação, ele estava tentando comprar o Senhor com o seu. Você não compra o Senhor Jesus, você não consegue enganar Jesus. Ai, hoje eu não orei porque eu estava cansado. Você não engana Jesus com isso. Ah, hoje eu não li a Bíblia, ai, porque não deu tempo, os dias são corridos. Quem acha que os dias são corridos? Alguém já morou em capital aqui? Já moraram em capital? Quem morou em capital sabe o que eu vou falar agora. Capital é corrida ou não? Bem mais que o interior. Quem acha, meu irmão, que está difícil aqui, quem está em Pato Branco, você que está me assistindo, ai pastor, a vida é tão corrida. Chega sábado, depois do almoço você descansa, domingo você tem folga, grande maioria, pelo menos em Pato Branco, descansa. Amém? Pastor, mas eu nunca tenho tempo. Vai para a cidade grande, irmão. Quem já viu São Paulo, irmão, gente levantando 3 horas da manhã, voltando para casa 10 horas da noite. Coisa séria, irmãos. Deus tem te abençoado e você ainda continua reclamando. Não quer aprender, não quer chegar, não quer estar debaixo de uma hierarquia, não quer estar debaixo de alguém que te ensine, de alguém que te direcione. Você sabia que enquanto o pastor está pregando aqui agora, não por mim, eu, misericórdia, sou um homem qualquer, comedor de arroz e feijão como você, mas enquanto a ministração da palavra vai tratando o seu coração, ele vai lhe direcionando o que você deve fazer. Mas às vezes a gente ouve a palavra, entra por aqui, sai por aqui, ou até pior, a palavra nem entra. Tem pessoa que o pastor está pregando, esses dias até acabou o culto, uma irmã, uma obreira, pastor, enquanto o senhor estava pregando, tinha um irmão que estava aqui o tempo todo mexendo no celular, mexendo no Facebook, acho que estava até com o Wi-Fi da igreja, vou ter que desligar o Wi-Fi na hora do culto. Irmãos, qual a importância que você dá para as coisas de Deus? Qual a importância que você dá para a palavra de Deus? Qual a importância que você tem de ter um pastor? Nós muitas vezes somos pessoas que não queremos dar satisfação. Você deve sim satisfação para os seus líderes. Você deve sim satisfação para o seu pastor. Você deve sim satisfação para Deus. Nós achamos que somos autossuficientes, que não precisamos de alguém que nos direcione. E quando esse jovem aqui negou a fé, ele negou Jesus. Irmãos, posso te falar uma coisa? Se tem uma coisa, meu irmão, que Deus sabe fazer perfeitamente, é dar sabedoria para tratar os seus líderes. Jesus, ele foi tão sábio, porque Jesus poderia fazer qualquer outra coisa. Jovem, já que você é rico, começa a andar comigo agora, vamos ajudar aqui as pessoas com obras de caridade. Jesus podia ter feito isso? Seria errado? Não seria, mas o coração do jovem era de Deus? Não era. Não adianta você estar dentro da casa de Deus, não adianta você estar buscando a Deus, mas teu coração está longe. Você não está entregando sua vida para o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Prometo que termina agora. 1 Coríntios 9, 27. Primeiro livro de Coríntios 9, 27. Você sabia que tem um perigo rondando você? Diga, está amarrado. Mas você vai entender o que eu estou falando. E esse perigo, irmãos, é bíblico. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele brama como leão, buscando quem possa tragar. E ele está sempre como? Ao nosso derredor. Irmão, sempre tem um perigo. É um vacilo teu, é um desânimo teu, é um fracasso que você deixa de orar, que você deixa de buscar, você começa a deixar a tristeza do seu coração aparente, o diabo vai começar a trabalhar para te derrubar. Então existe um perigo que está sempre à minha volta, está sempre à sua volta. Você entende isso? O diabo sempre vai trabalhar para te parar, para te desanimar. Aí ele fala aqui nesse versículo que eu acho espetacular, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, assim: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo para ser o quê? Para ser servo, para servidão. Para qual interesse que ele se tornou servo? Qual interesse? Vamos ler junto, gente? Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado.
Sabe o que o Paulo estava dizendo? Já que eu ando com Deus, eu ando debaixo da autoridade de Deus, eu tenho que ter um cuidado para ser servo. O que é o servo? O que um serviçal faz, gente? Me ajude. Quero ouvir vocês falar. O que um serviçal faz? O nome já diz, ele serve. Quem é servo de Deus tem que estar disposto a servir e fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Quem não está disposto a ser servo de Deus, quem não está disposto a servir a Deus, essa pessoa facilmente vai voltar para trás. O jovem não voltou para trás, gente. Ele veio querendo salvação, mas ele desistiu e voltou para trás. Não adianta começar e parar no meio do caminho. Há um perigo iminente, há um perigo que sempre está te rondando, tentando te destruir. Satanás nunca vai parar. Quando você parar, ele não vai parar. Quando você desistir de orar, ele não vai desistir de acabar com você, com a tua família. Mas eu termino esse culto dizendo: o maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele disse claramente aqui, olha, eu me tornei um servo. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores do Novo Testamento, ele disse, olha, o negócio é o seguinte: eu me tornei servo, para que eu não venha pregar uma coisa e fazer outra. Vou fazer uma perguntinha aqui, pai e mãe, marido e esposa, você cobra algo do teu marido, você cobra algo da tua esposa, você cobra algo dos teus filhos, algo que está certo, não está errado, a cobrança está correta, porém você cobra uma coisa que você não faz. O que o Paulo disse? Eu tenho que servir a Deus todo dia, porque se eu não servir a Deus todo dia, eu vou pregar uma coisa, vou falar uma coisa, mas eu vou fazer outra. Não adianta a gente chegar aqui, né, irmãos? Vamos cantar aqui bonito, lindo louvor, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira, faltou o coro agora, minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Você sabe o que significa isso? Sabe o que é o que você abrir o armário e não ter nada, e você olhar e falar: Deus, o Senhor é comigo, o Senhor vai me dar, o Senhor vai me abrir a porta. Sabe o que significa isso? É você ter total servidão a Deus. Não interessa o que você está passando. No início nós cantamos, né? Quão lindo é o nome de Jesus. Ai, maravilhoso. Ai, em nome de Jesus eu vou prosperar. Mas tomara que o irmão morra. Você consegue entender isso ou não? Ai, tomara que eu prospere. Tomara que mande o gerente embora para colocar eu no lugar. Misericórdia, irmão. Você está conseguindo entender isso? Porque o Paulo disse, olha, eu preciso ser servo todos os dias. Sabe o que é subjugar teu corpo? É mesmo quando você quer fazer, mesmo quando o teu coração quer fazer, mas eu não vou fazer, porque eu preciso continuar sendo servo. Sabe o que o Paulo disse? Eu não vou sair de baixo uma demanda, alguma situação para resolver. Não tome decisão de acordo com o que vem na tua cabeça, porque a vontade do Samuel era o quê? Dizer? Qual era a vontade do Samuel, gente? Eu vou ler o versículo de novo. Olha aqui, presta atenção o que diz. O Samuel, ouvindo essa palavra, não pareceu bom para ele, ou seja, já bateu de frente com ele. Ele disse, para mim não é bom, para mim é bom continuar com Deus. Mas ele fez o quê? Eu vou orar a Deus para não fazer nada de acordo com a minha própria. Vamos falar a verdade, quando você fica com raiva, quando você fica irado, a decisão que você toma é a decisão melhor? Por isso nós temos que fazer o quê? Orar para tomar uma decisão de acordo com palavra. A palavra que Deus falar é aquilo que eu tenho que fazer. Só que às vezes nós tomamos decisões de uma maneira errada e não pedimos a palavra, não esperamos Deus confirmar e já vamos resolvendo. É assim que tem que ser, vou fazer assim. E aí as coisas não vão dar certo, porque Deus não está onde não está a sua. Deus não está onde não está a sua palavra. Se a palavra dele não está ali, ali não é vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque ele disse que ele exalta a palavra dele acima do nome.
A palavra é importante. Quem não guarda a palavra não sabe que está perdendo Jesus na sua vida. Para terminar essa parte aqui, aí ele orou a Deus e Deus respondeu. Sempre que você clama, Deus responde. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. Leia comigo agora bem forte, por favor, bem alto, mais forte que você puder. Pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Lembra que o pastor falou de que Jesus disse para os discípulos? Quando negarem você, quando não aceitarem as boas novas que você prega, as orações que você faz ao seu Deus, quando negarem você, não se preocupe, porque vão estar negando a mim. Lá no Novo Testamento, ele disse: a minha palavra é a verdade. E aonde, meu irmão, nós estamos agora no Velho Testamento. Nem os reis, o período da monarquia tinha começado ainda. O que o Senhor disse? A palavra dele disse para o Samuel: Samuel, pode escutar o que o povo está dizendo, que você não vai conseguir parar eles. Samuel, você não vai conseguir parar, porque eles já decidiram que querem um rei, e não vai ter o que mude eles. Não vai ter o que mude eles. Então não se preocupe, porque eles estão rejeitando eu, não você, profeta. Ah, pastor, o povo não gostou do senhor, pastor. Você, na verdade, não gostou da palavra que é ministrada, não do pastor. Eles não ficaram contra o profeta. Claro que quem estava fazendo a obra era o profeta Samuel, mas a rejeição era contra o próprio Deus. Então entenda, mãe, quando o teu filho, ai pastor, meu filho falou coisas para mim, que meu coração está doendo, ai pastor, minha filha fez coisas que eu não aceito, não fique chateada, porque se levantam contra você, não é contra você, é contra, não se esqueça, se você estiver na palavra, porque se você estiver batendo de frente com a sua própria vontade, com o seu nervosismo, não é Deus não, é Deus na sua vida quando você está guardando a palavra, não é guardar na gaveta não, é praticar, é fazer, cumprir. Aí se você olhar por um outro lado, você vê o Samuel agora, vamos dizer assim, quem no lugar do Samuel ficaria aliviado? Quem ficaria aliviado? Poxa, não é comigo, o problema é com Deus. Ah, estou nem aí agora. Eu acho que não. Se você ama seu filho, se você ama seu marido, sua esposa, se você ama os seus familiares, seu pai, sua mãe, você vendo eles fazendo o que é errado, você vai gostar? Quem tem coração de Deus aí no seu coração? Pastor, meu coração é de Jesus. Se eu ver um filho meu perdido, eu vou fazer o quê? Eu vou lutar por ele. Mas pastor, ele está me negando. O que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem. Isso é o quê? Isso é o amor de Deus. Porém, alguns dias atrás eu preguei aqui, não adianta a gente querer ser Deus na vida das pessoas. Ai, ele não consegue, eu vou dar uma mãozinha. Não, não existe mãozinha. Quem dá mãozinha é Deus. E a mãozinha de Deus é o quê? O que é a mãozinha de Deus? Ele dá a palavra, ele te dá um ensinamento para você praticar. Isso é a mãozinha de Deus, isso é a ajuda de Deus. Aí quando você quer fazer a vez de Deus, você atrapalha a palavra. Você atrapalha a palavra de Deus. Você impede a ação de Deus. Ai, mas eu vou dar mais uma ajudinha. Não, você está atrapalhando o agir de Deus. O agir de Deus age através da palavra, não sai da palavra. Mas pastor, eu vou orar por alguém que não quer. O que o Samuel disse? Senhor, o povo quer um rei. Eu não acho isso certo, Deus. Mas o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Pode escutar eles, porque eles não vão querer vocês, vão querer um rei. Aí eu não vou contar a história, porque você sabe bem. Aí então levantaram Saul, colocaram ele de rei, lá no capítulo 12. Vamos no capítulo 12 comigo, por favor, no versículo 13. Eu vou falar bem rapidinho aqui, porque meu tempo já esgotou, na verdade, né? Se você pensar o seguinte, olha para o pastor antes de a gente fazer a leitura. Quando Samuel então colocou Saul, né? Ele foi colocar Saul como rei de Israel. Ele disse: ó, gente, vocês vão sofrer, vocês vão pagar um preço bem alto. Os seus filhos e filhas vão ter que trabalhar de graça. Vocês vão ter que trabalhar de graça para o rei. Mas se vocês querem um rei, Deus está permitindo. Vocês querem, então vai. Existe, diga comigo assim: eu não quero. Fala comigo bem forte: eu não quero viver a vontade permissiva de Deus. Porque existe a vontade permissiva assim, Deus fala, não é para você fazer, aí você fala, eu quero. Bom, aí Deus fala, você quer fazer? Faz, mas eu não tenho nada a ver com isso. Deus até deixa você fazer o que você quer, Ele te dá a liberdade para você fazer, mas é a vontade permissiva, não é a vontade plena, não é a palavra que Deus queria para você. Não era o que Deus queria para o povo, só que o povo quis assim, então a escolha deles foi o que eles estão vivendo. Aí agora chega um momento que Samuel vai falar com o povo: olha gente, o negócio é o seguinte,
mesmo servindo a um rei, mesmo estando debaixo de um governo de um rei, vocês andem na palavra. Ou seja, vamos dizer assim, pastor, vacilei, caí. Vamos dizer que você conhece alguém que vacilou, que perdeu a fé, que desviou. Deus não quer salvar essa pessoa também? Sim ou não? Ela caiu, ela falhou. Diga comigo, Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, irmão. Por mais que ele falhou, por mais que você falhou, você está me assistindo, você falhou, Deus tem misericórdia. Aí ele diz assim, você escolheu ir por esse caminho, tudo bem, não era para ter vindo por aqui, mas já que você está nesse caminho, faça o quê? Faça o que é certo. Começa a andar com Deus agora. Começa a servir o Senhor em toda a palavra que Ele te der. Versículo de número 13, fica mais fácil para a gente ler. Capítulo 12, versículo 13. Agora pois vedes, aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos. Então presta atenção aqui, pastor. Quando então o Senhor fala através do profeta, ele diz, gente, já que vocês têm um rei, beleza, só que a partir de hoje, tendo um rei ou não, vocês têm que obedecer a palavra de Deus. Andem de acordo com a palavra. Já que vocês queriam um rei, vocês têm um rei, mas continuem servindo a Deus. Não era do jeito que Deus queria, mas já que vocês têm um rei, sirvam a Deus. Se vocês buscarem, vocês vão achar. Se vocês não buscarem, Ele também vai vos deixar. Então está bem claro aqui para a gente, irmãos, que Deus tem misericórdia. Ainda que você fez uma escolha errada, Deus te dá a oportunidade de voltar atrás, de resolver, de melhorar a situação, de perdoar, de pedir perdão e também de ser perdoado. Amém, gente? Aí, olha que coisa séria. Versículo de número, agora eu vou pular aqui um pouquinho para a gente poder chegar na parte principal que eu queria falar com vocês. Versículo 20 agora vai ser a leitura. Então disse Samuel para o povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém, não vos desvieis de seguir a quem? Ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. Leia bem forte, eu quero que você leia agora com um brado de alegria agora, leia comigo. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer que nós fôssemos o que dele? Povo. Agora, gente, eu queria que você falasse com um brado de júbilo, porque essa palavra aqui condiz para mim, para você, para todos nós, porque mesmo Samuel sendo rejeitado, mesmo Samuel pregador, homem de Deus, juiz, profeta, homem que cuidava do povo de acordo com a vontade de Deus, que andava segundo as sagradas palavras do Senhor, ele agora de coração limpo, de coração tratado, sem mágoa, sem mancha nenhuma, olha o que ele diz no versículo de número 23, eu quero que você leia bem alto comigo, vamos lá, todo mundo junto.